Meus irmãos, nós estamos estudando o livro de Gênesis. Poderíamos assim chamar de o livro das origens. É onde Deus cria e, além de criar, estabelece também como as coisas deveriam ser, como as coisas seriam. Claro, o pecado modificou tudo isso. O pecado estragou tudo isso. Mas nós temos nesse livro de Gênesis a origem, como as coisas deveriam ser. E hoje nós vamos continuar lendo e meditando nesse texto, no capítulo 14. Vamos dividir esse texto em duas partes, hoje e no domingo que vem, querendo assim o nosso Deus. E hoje nós vamos até o verso 16. Então, eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 14. O verso 1 ao verso 16. Um texto conhecido, mas também difícil de ler. É mais um daqueles textos cheios de nomes de pessoas, lugares, cidades, e que travam a nossa língua, né? Então, se você for ter mais um filho, viu, Vitória, Eduardo, tem aqui algumas sugestões de nomes, tá? Para você olhar aí. Fique de pé mais uma vez para lermos assim a palavra do nosso Deus. Eu farei a leitura e os irmãos acompanhem, por favor. Gênesis capítulo 14, de 1 até o 16. A palavra de Deus diz assim: por esse tempo houve guerra na região. Arrafel, rei da Babilônia, Airote, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tibal, rei de Goim, lutaram contra Bera, rei de Sodoma, Birza, rei de Gomorra, Sinade, rei de Admá, Semeber, rei de Zebuim, e contra o rei de Belá, também chamada Zoar. Esse segundo grupo de reis reuniu suas tropas no vale de Sidim, ou seja, no vale ou na região do Mar Morto. Por 12 anos estiveram sob o domínio do rei Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Verso 5: um ano depois, Quedorlaomer e seus aliados vieram e derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Urins em An, os Emins em Savé Quiriatim e os Orreus no monte Seir, até El Parã, à beira do deserto. Em seguida, voltaram e foram a Mispate, hoje chamada Cádiz, e conquistaram o território dos amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zebuim e Bela, também chamada Zoar, se prepararam para a batalha no vale do Mar Morto. Lutaram contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Arrafel, rei da Babilônia, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Acontece que no vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército de reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios de guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e tudo o que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abrão, o hebreu, que morava junto aos bosques de carvalhos pertencentes a Manre, o amorreu. Manre e seus parentes, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa,
perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupo e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abrão os perseguiu até Obar, ao norte de Damasco. Abrão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela oportunidade que temos de lermos a Tua Palavra. Pedimos ao Espírito Santo do Senhor que habita em nós, que fale aos nossos corações. Ó Pai, tire do nosso meio tudo aquilo que possa nos impedir de ouvir, entender e praticar a Tua Palavra ao sairmos daqui. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Hoje eu quero pensar com os irmãos sobre o seguinte tema: a tolice pecaminosa e o resgate gracioso. A tolice pecaminosa e o resgate gracioso. É sobre isso que esse texto fala, dentre várias outras coisas, mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, há sim uma certa tolice causada pelo pecado. Mas, irmãos, sempre que nós nos deparamos em uma situação assim, nós temos um libertador, temos um resgatador, temos alguém que vai ao nosso encontro e nos liberta de nós mesmos, nos liberta da nossa tolice, nos liberta do pecado. É sobre isso, em suma, que nós vamos refletir. Esse texto de Gênesis 14 é muito importante, porque ele nos apresenta aqui uma guerra global, por assim dizer, ou algo que estava iniciando e teria aqui resultados globais. Para você ter ideia, nós estamos diante da primeira guerra narrada nas Escrituras Sagradas. É a primeira guerra, é o primeiro conflito maior, generalizado. É a expansão do que nós conhecemos hoje como uma guerra entre um país e outro, uma nação e outra, começa aqui. Isso é importante, irmãos, porque a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, nos mostra que a história da redenção, é sobre isso que esse texto fala, não acontece em um mundo ideal, não acontece num mundo perfeito, mas a história de salvação, o plano de Deus em trazer o seu ungido, acontece em um mundo totalmente caótico, acontece em um mundo completamente caído, um mundo totalmente dominado pelo pecado, um mundo violento, um mundo em caos e um mundo completamente instável. É nesse contexto que Deus elabora um plano, assim como Abrão, na calada da noite, elaborou o seu plano, atacou aqueles inimigos e recuperou aquele que estava perdido nesse mundo também instável de Sodoma e Gomorra. Aqui é o registro, é a história da salvação. Irmãos, em meio a todo esse caos e a imprudência do nosso coração, Deus governa de forma soberana. Deus governa de soberana todas as coisas e usa o seu próprio povo como instrumento de preservação e de socorro para o seu próprio povo. Essa é a tese, essa é a preposição, é sobre isso que nós vamos meditar e expandir a nossa reflexão. Em meio ao caos do nosso mundo e à imprudência do nosso coração, Deus governa de forma soberana. E na sua soberania, Ele usa o seu próprio povo como pessoas que vão cooperar, instrumentos para a preservação e socorro também do seu próprio povo. Dentro disso, eu quero ver 3 verdades nesse texto que servem para nós, irmãos, como lições. Vamos tirar várias lições aqui, também como consolo para o nosso coração. Nós que, como acabamos de ver, temos um coração, não só o nosso mundo está inconstante, não, mas o nosso coração também, por causa do pecado, está inconstante.
ele é imaturo. Diz a palavra de Deus que o nosso coração é enganoso. É isso que está por detrás da decisão de Ló, que nós vimos aqui na última mensagem que o pastor Júnior trouxe. O coração dele estava totalmente tomado pelo engano, e porque ele elevou a sua vista, e ele viu aquelas colinas maravilhosas, ele então se enganou com tudo isso, e ele se deparou em uma situação totalmente deplorável. Mas Deus, que domina todas as coisas, Deus usa do seu próprio povo para libertar. Isso nos gera consolo, mas também nos gera confronto, para que eu e você possamos olhar para a nossa vida diante do Senhor, para as decisões que nós tomamos e falar: espera, eu preciso conduzir a minha vida de forma mais segura, eu preciso conduzir a minha vida de forma mais saudável. E há sim algumas maneiras de fazermos isso, é o que nós veremos também ao longo dessa reflexão. Primeira coisa que esse texto nos mostra é que o mundo caído, ele é marcado por conflito e domínio. Esse é o mundo onde nós estamos inseridos, um mundo totalmente marcado por conflito e pessoas querendo dominar outras pessoas, em várias instâncias, nas mais variadas instâncias. No fim de tudo, o que muitas pessoas querem, o que a maioria das pessoas querem, governos, é domínio, poder. Isso que está por detrás de muitas coisas que nós vemos e vivemos e presenciamos no nosso mundo, porque o mundo, depois de Gênesis 3, está marcado por conflito e domínio. Lá em Gênesis 3, os irmãos se lembram, um conflito entre o homem e o seu Criador, conflito entre o homem e a criatura e os animais, um conflito entre o homem e o trabalho, aquilo que Deus estabeleceu como bênção. Agora há um litígio, há um conflito, e desde lá, vários outros conflitos foram se espalhando dentro desse nosso mundo. Irmãos, tudo que nós lemos aqui, nada é acidental, absolutamente nada. A palavra de Deus apresenta esse cenário com muitos detalhes, porque ela quer que nós entendamos que o mundo, após a queda, está em completa desordem. Essa é a situação do nosso mundo atual. Veja, sabemos que desde Gênesis 3 existem conflitos entre homens, entre pessoas, mas até então eram conflitos individuais, por assim dizer. Veja, havia conflito entre um homem e outro, entre uma pessoa e outra, mas aqui nós vemos a coisa se expandir. Por quê? Porque, irmãos, o pecado tem a tendência de sempre piorar as coisas. Não se engane. Se uma coisa está ruim por causa do pecado, isso vai piorar. Isso vai se agravar. Não há outro caminho para as coisas pecaminosas, para as nossas ações pecaminosas. A tendência do pecado é sempre piorar as coisas. Veja, podemos nos lembrar do litígio, do conflito que houve entre Caim e o seu irmão Abel. E ali, poderia ter ficado só nesse conflito, um homem contra outro. Mas a partir de Gênesis 3, e agora em Gênesis capítulo 14, nós temos uma guerra sendo estabelecida. Aqui é o início de todas as guerras que nós já conhecemos, e certamente outras que virão. Porque a tendência do pecado é, primeiro, eu coloco um contra outro. Depois eu coloco um contra vários outros. Depois eu coloco outros contra outros. E assim o pecado vai se agravando. O pecado vai tomando conta. Irmãos, o que nós temos aqui é nada mais, nada menos do que a continuação daquilo que o próprio Deus diz repetidamente em Gênesis capítulo 6. Se não me falha a memória, foi eu mesmo quem trouxe essa palavra, mas Gênesis 6, o verso 5, está dito assim: o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos. Veja, de Gênesis capítulo 3 até o capítulo 6, o Senhor disse, Ele observou o quanto havia aumentado
o pecado, a perversidade de todos os seres humanos na terra, e viu mais, viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre e inteiramente maus. O pecado começou com um casal, ou com um homem, e depois a sua mulher, e agora se expande para toda a população, a tal ponto que o Senhor precisa mandar um dilúvio para acabar com toda a humanidade, porque toda a humanidade estava corrompida por causa do pecado. Gênesis 6, o verso 11 e o verso 12 diz: Deus viu que a terra tinha se corrompido, toda a terra estava em corrupção, e estava cheia de violência. Cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. E aqui em Gênesis 14, nós estamos agora diante de uma guerra. Naquele contexto, não era como nós conhecemos hoje. Aqui são citados reis, mas naquele tempo era como se fossem os prefeitos de hoje. Não havia um reinado como nós conhecemos de uma nação inteira, um rei de uma nação inteira, não. Era um rei de uma cidade. E essa cidade tinha poder político, essa cidade tinha poder econômico, e essa cidade tinha poder de guerra. E essa cidade, ou o prefeito dessa cidade, o rei dessa cidade, procurava se aliançar com outra cidade que tinha a mesma provisão, o mesmo poder político, o mesmo poder econômico e o mesmo poder de guerra. Então esses dois reis, eles se aliançavam e iam tomar uma outra cidade. É esse o contexto dessas guerras, desses 5 reis, ou 5 cidades contra 4. Eu não sei se você percebeu na leitura, mas há uma inversão aqui. Aquele grupo que tinha 4 vence o grupo que tinha 5. E depois isso vai se desdobrar, porque aqui, por providência de Deus, na sua soberania, Deus usa um outro grupo perverso para acabar com um grupo maior. Deus usa um grupo de 4 reis para acabar com um grupo de 5 reis. E depois vai dizer mais à frente nas nossas leituras aqui de Gênesis, todo esse povo vai ser também derrotado pelo povo de Deus. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas, e no seu controle, no seu governo, no seu domínio, Deus usa quem Ele quiser para fazer o que Ele quiser. Veja, não é porque esses reis malvados venceram que eles iam sobreviver perante o Senhor, não. Eles também serão derrotados no tempo certo e da maneira certa. E na leitura do nosso texto aqui, Deus usou até de formas naturais, por assim dizer, para derrotar esses reis. Eles caíram nos poços de betume, de pinche, de asfalto. Eles caíram ali de forma natural. Não precisou nem de poder de guerra para acabar com muitos deles. Deus dominando toda essa situação. Deus dominando toda essa situação de guerra, de conflito. Mas, irmãos, o que isso mostra? Mostra o retrato do nosso mundo. Essa é a condição do nosso mundo. Um mundo totalmente violento. Um mundo totalmente entregue à perversidade. É interessante que muitas pessoas têm a impressão que esse mundo está melhorando. E muitas pessoas também têm até esperança de que esse mundo vai melhorar um dia. Não, um dia as coisas vão melhorar. Um dia toda essa violência vai acabar. Um dia as coisas serão melhores. Mas, irmãos, o que nós vemos, e nós podemos olhar para a história do nosso mundo, é que não, as coisas vão gradativamente piorando. Eu não lembro onde eu ouvi isso, que nós temos a tendência também nossa de pensar que a próxima geração, ela é sempre pior, não é, do que a nossa. Não, a geração que vem está totalmente perdida. Geração boa era a minha, geração boa era a sua, e a gente sempre imagina que a próxima geração será um pouco pior que a nossa. Tem gente que pensa o contrário, que as coisas vão melhorando. Mas, irmãos, a verdade é, e a palavra de Deus nos mostra isso, é que o mundo, desde Gênesis 3, sempre foi tomado por violência.
E a palavra de Deus vai nos mostrando que essa violência só vem aumentando. Veja, lemos aqui em Gênesis 6, 7, 8, que o Senhor varreu a terra com o dilúvio, para acabar com a perversidade, com a violência da terra. Isso não adiantou. Nós estamos aqui de novo, em mais um contexto de violência. Cidades contra cidades, povos contra povos, e essa é a realidade do nosso mundo. Guerras, rumores de guerras, violência, ira, assassinatos, briga. Irmão, tudo isso sempre foi uma realidade, e a palavra de Deus sempre nos mostrou isso, e assim sempre continuará sendo, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, não é possível que será assim. Veja, Jesus predizendo, mostrando os tempos vindouros, diz exatamente a mesma coisa. Guerras, rumores de guerras, isso sempre acontecerá, até a volta do Filho de Deus. A maldade da terra só aumenta, a violência da terra só aumenta, a perversidade só aumenta, e será assim, meus irmãos. Será assim, isso é uma realidade. Pastor, não aceita essa palavra, não é palavra de pastor. Deus viu que a maldade da terra só aumenta. Deus acabou com a terra por causa dessa maldade, e nós estamos aqui mais uma vez, no mesmo cenário. Qual é a lição que nós tiramos disso? Já podemos tirar algumas lições. É que a realidade do pecado, ela se manifesta também em todas as nossas estruturas. As estruturas do mundo, as estruturas sociais, as estruturas políticas. Irmãos, tudo isso está corrompido com o pecado. O poder, o domínio, tudo isso está corrompido pelo pecado. E nós temos o quê? Guerras, nós temos explorações, nós temos tirania, de todo tipo que você imaginar. É a expressão da maldade que há no mundo, é a expressão do retrato desse mundo. Já disse aqui em outra oportunidade, volto a repetir, não é à toa que Jesus disse: vocês, meus discípulos, são a luz desse mundo e o sal dessa terra. Não é que vocês vão dar um pouco de sabor, não. Vocês foram chamados a preservar aquilo que Deus estabeleceu. Deus criou, estabeleceu um mundo bom, um mundo saudável. Era assim antes do pecado, e nós somos, como já ouvimos aqui no passado, aqueles que vão preservar, na medida do possível, da forma como nós podemos fazer isso, com as nossas falhas, é claro, com as nossas limitações, é claro, mas eu e você, nós fomos chamados a atuarmos nesse mundo mau, violento e perverso, e atuarmos como aqueles que trarão entendimento, e aqueles que trarão uma certa preservação dentro desse mundo caído. Essa é a lição que nós tiramos. Tudo aqui está corrompido. Irmãos, não há segurança na política, não há segurança em meios sociais, não há segurança em absolutamente nada criado pelo ser humano, ou melhor, onde o ser humano coloque as suas mãos, porque todas as estruturas estão corrompidas por causa do pecado. Não adianta, irmãos, essa é a realidade do nosso mundo, não há esperança em nada disso. Se você é daqueles, como muitos que eu conheço, que colocam a sua esperança, a sua confiança nessas coisas, mais cedo ou mais tarde você vai se frustrar. É por isso que tem gente que muda de partido político toda hora. É por isso que tem gente que muda de âmbito social, projeto social toda hora. É por isso que tem gente que muda de igreja toda hora. Porque há corrupção em todos os lugares, infelizmente. Até mesmo dentro das igrejas. Se nós não vigiarmos, irmãos, vimos aqui no nosso curso de diaconato, nós podemos até criar facções dentro da igreja, pastores contra diáconos, pastores contra pastores, diáconos contra diáconos, um espírito de facção. O que é isso? Corrupção. É a maldade do mundo, instalada no mundo, adentrando as portas da igreja local. Precisamos tomar cuidado.
ao mesmo tempo entendermos que nós estamos aí no meio dessa realidade. É nesse mundo que nós vivemos. Por isso, irmãos, a igreja não precisa se escandalizar com a perversidade, com o fato desse mundo estar instável, com o fato desse mundo estar em um completo caos. Não, nós não precisamos nos assustar com isso, porque o mundo, não é que ele está fora de controle, não é isso, é o estado do mundo, é a condição do mundo, é assim que esse mundo é, ele está debaixo do juízo de Deus. E por mais que seja difícil da gente entender isso, no meio de todo esse caos, no meio de toda essa violência, no meio de toda essa corrupção, o mundo ainda está debaixo do domínio e do governo de Deus. É a palavra de Deus quem diz isso. Salmo de número 113, o verso 19, olha quão importante é esse texto, quando nós lemos ele sobre esse contexto que nós estamos diante aqui. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. O reino de Deus domina sobre tudo. Nada disso está fora do controle de Deus, da visão de Deus. Deus está vendo tudo o que está acontecendo. E toda essa violência, tudo esse caos, é uma maneira também de Deus trazer o seu juízo nesta terra. É Deus dando um pequeno vislumbre, e que para nós não é pequeno coisa alguma, uma guerra da forma que nós temos presenciado, violência da forma que nós temos presenciado, irmãos, mas tudo isso é um pequeno vislumbre daquilo que irá acontecer. Um dia Deus trará um juízo eterno. E se a gente olha para a violência do mundo, se a gente olha para o caos que esse mundo está, e a gente se espanta, irmãos, nós não perdemos por esperar em vermos o último dia, o grande e temível dia do Senhor. Esse dia será muito mais terrível. Vai dizer a palavra de Deus em um evangelho que a dor, o caos que se apacentará, será presenciado no grande dia do Senhor, irmãos, a gente não vai querer ver. Fala sobre as viúvas, não é? Jesus fala sobre aquele contexto das mães que estão amamentando, e é como se elas tivessem que correr e deixar para trás os seus próprios filhos. Veja, irmãos, será um dia de caos, mas caos para aqueles que depositam a sua esperança e confiança nesse mundo. Aqueles que confiam no Senhor, eles não passarão ou não sofrerão nesse grande dia, porque eles estarão guardados, eles estarão protegidos pela pessoa de Cristo Jesus. Mas a lição nossa é: nós não precisamos nos escandalizar com esse mundo. Essa é a condição. Ele está tomado pelo pecado, mas Deus está soberanamente dominando, controlando, porque Ele tem o seu reino estabelecido, e o seu reino domina sobre absolutamente tudo, absolutamente tudo. Segunda lição que a gente tira desse texto, está aí do verso 5 ao verso 12, e aqui a gente entra já no personagem primeiro aqui do nosso texto, e que vem sido tratado desde o capítulo anterior, o capítulo 13, a gente entra na vida e nas consequências de Ló. Ló, sobrinho de Abrão, você já conhece a história, e esse trecho aqui vai nos dizer que o crente pode sofrer pelas suas escolhas impensadas dentro desse mundo caído. Veja, nós não estamos tratando apenas da realidade ruim do mundo lá fora, mas não, comecei falando que o nosso coração também é tomado por incoerências. O nosso coração também é tomado por maldade, por perversidade, e nós olhamos e escolhemos por aquilo que nós não deveríamos assim fazer. Ló fez isso. Se você se lembra da última mensagem sobre isso, Ló olhou as campinas, ele ergueu a sua vista e viu a parte mais bela
e ele escolheu a parte mais bela aos olhos dele. E ele sofreu por causa dessa escolha. E eu quero ver com você aqui algumas coisas referente a esse sofrimento, a essas más escolhas de Ló. Veja, quando nós olhamos para o verso 5 aí até o verso 12, o texto parece ainda dar um ar de um conflito externo e generalizado. Parece que todo o texto é só sobre isso. É um contexto de guerra, é uma cidade contra outra, são cidades contra outras cidades, povos contra outros povos, mas irmãos, não é sobre isso que esse texto está falando a priori. Porque algo que nós já aprendemos aqui é que uma guerra, ela não é impessoal. Toda guerra, na verdade, ela é completamente pessoal. Porque não se trata, em primeiro lugar, de vários povos contra outros vários povos. Não. Uma guerra, por maior que ela seja, não importa o tamanho do território que ela se expanda, uma guerra se trata de indivíduos. E é sobre esse olhar que eu quero convidar você a olhar para esses conflitos que nós vemos na TV, nos jornais, que nós presenciamos. Não se trata de massas, mas se trata de pessoas, se trata de indivíduos. Uma guerra é completamente pessoal, não é algo impessoal, não, é algo completamente pessoal. Abrão olhou para esse conflito desse jeito. Não se trata de massas, multidões, de exércitos e tropas, mas sim de pessoas. Uma guerra, um conflito, não importa o tamanho que for, se trata de pais, se trata de filhos, se trata de esposas, de mães. Então, irmãos, pessoas que vão perder as suas vidas, é disso que uma guerra se trata. E de outras pessoas que vão nunca mais ver os seus entes queridos. Isso é o que está em jogo numa guerra. É um indivíduo, é um ser humano, é um pai de família, é uma mãe de família. Infelizmente, irmãos, nós não olhamos para as guerras assim. E nós só vemos massa contra massa, não é verdade? Nós só vemos um exército contra outro. Nós só vemos um governo contra o outro. E nós até tomamos partido. Olha que coisa interessante. Nós até temos as nossas preferências. Mas, irmãos, nos esquecemos que se trata de um pai que nunca mais voltará para casa. Eu não sei se você gosta de filme de guerra como eu gosto. Eu gosto muito de filme de guerra. E, infelizmente, a nossa tendência é não olhar para a individualidade de cada ser humano. Veja que coisa interessante. Esses dias eu estava subindo lá a Amazon, eu acho, né? E aí eu achei, ou foi a Netflix, não sei. E aí eu achei um filme que se chama O Tanque. É um filme impressionante. Muito bem feito, muito bem bolado. O que pega é que esse filme foge um pouco daquilo que nós estamos acostumados a ver. O filme que eu e você nós gostamos, o filme de guerra, é uma tropa americana contra uma tropa alemã. Esse é o filme bom, não é assim? Aí nós temos aí o Resgate do Soldado Ryan, nós temos o que mais aí? Vários outros filmes, né, de guerra, bons filmes. Só que esse filme, O Tanque, ele se trata do exército alemão. É o exército alemão contra o exército americano. E a gente vê o outro lado da moeda. Enquanto num desses outros filmes nós estamos aqui torcendo para o exército americano ir lá e devastar o exército alemão, do outro lado tem um filme que mostra o exército alemão indo contra o exército americano. E o que é que tem nesse filme? A mesma coisa que tem no outro. Um pai de família morrendo, um pai de família temendo pela sua própria vida, um alemão ajudando a salvar
um americano e tentando esconder isso dos demais, porque eles não iriam aceitar isso com facilidade. É a mesma coisa. Tem mães chorando, tem crianças chorando do outro lado. É o mesmo cenário. Não importa o exército. Porque, irmãos, uma guerra se trata de indivíduos. É um pai que nunca mais verá seu filho, é um filho que nunca mais verá seu pai, é uma mãe que jamais verá seu filho novamente, é um marido que nunca mais beijará sua esposa, é uma esposa que nunca mais beijará o seu marido. Uma guerra se trata de indivíduos, não mais que isso. São pessoas sofrendo com a violência, com a devastação, com o pecado que há nesse mundo cruel. Aí eu pergunto para você, olhando desse jeito, que tipo de guerra é boa? Qual guerra é boa? Que conflito é bom? Que benefícios há? Em nome de quem? Em nome do quê? Se trata de indivíduos. Uma outra coisa dentro desse trecho aí, é que Ló se encontra no meio dessa confusão toda. Veja, é uma guerra entre cidades, e ela vai afunilando até chegar em Ló. E Ló se encontra no meio dessa guerra, em massa, mas se trata de indivíduos. Mas, irmãos, Ló não foi capturado por acaso. E aqui entra, de fato, o nosso ponto. Ele estava onde não deveria estar. Ló estava onde não precisaria estar, se tivesse olhado direito, se tivesse escolhido direito, porque isso aqui foi escolha dele mesmo. O capítulo 13 já havia mostrado que Ló escolheu por vista e não por fé, como vai dizer a própria palavra de Deus. Ele ergueu os seus olhos, escolheu as campinas férteis. E com isso, o que aconteceu com Ló? E não somente com ele, com toda a sua família, os seus servos, os seus bens, o seu gado. O que aconteceu com tudo isso? Ló foi se aproximando de Sodoma. Irmãos, aproximar-se de Sodoma significa aproximar-se do mal, significa aproximar-se do pecado, significa aproximar-se da perversidade em grande escala, em alta escala. E sim, meus irmãos, o mundo é um caos. Como nós já vimos aqui mais, muitas coisas que nós passamos e sofremos, nós sofremos por causa das nossas próprias escolhas. Ló sofreu o que sofreu por causa da sua própria escolha. Ele escolheu se aproximar de Sodoma, ele escolheu se aproximar dessa região tomada, dominada pela perversidade, pelo pecado, pela violência. Ele escolheu se aproximar disso. E veja, Ló escolheu suas terras, e essa escolha o levou para mais próximo da perversidade, do local que era dominado pelo mal, pela perversidade. Olha só, Gênesis 13, o verso 12. Eu gosto nesse texto da versão NAA, que ela diz assim: Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina. E olha como termina na versão NAA: e ia armando suas tendas até Sodoma. A ideia natural aqui do texto é que ele ia se aproximando cada vez mais, gradativamente. Ele ia se aproximando aos poucos. Ele armava a sua tenda aqui, Sodoma está lá, Gomorra está lá. Ele armava a sua tenda aqui, depois armava a sua tenda mais ali, e assim ele ia se aproximando. Enquanto isso, aquela região estava tomada por violência, e Ló ia se aproximando, e junto com ele ia levando a sua família para dentro desse contexto, ele ia levando tudo aquilo que ele tinha para dentro desse contexto, mas foi escolha dele. E diz aí o texto que Ló ia armando as suas tendas. Será que Ló achava mesmo, irmãos, que ele iria se aproximar de Sodoma e Gomorra, que ele iria morar perto de um lugar assim, e ele não seria subjugado por esse ambiente? Será que ele achava mesmo que ele iria se aproximar
dessa violência toda, desse confronto todo, desse pecado todo, e não seria dominado por tudo isso? Olha a ingenuidade, por assim dizer, desse homem, em olhar aquilo que apenas estava diante dele, apenas aquilo que era bonito, mas ele não via além, e o que o esperava era um contexto de guerra, de violência, não só para ele, mas para com toda a sua família. Irmãos, uma coisa que vemos aqui é que o pecado nos emburrece. Você sabe disso. O pecado nos torna, como vai dizer a palavra, tolos. Nos deixa vulneráveis. O pecado nos deixa cegos. E quantas vezes eu e você nós não agimos como Ló? Quantas vezes nós vemos aquilo que é bonito, aquilo que aos nossos olhos é bom, é prazeroso, e nós não olhamos para aquilo que está além, o perigo que isso vai gerar, as consequências, as dificuldades que isso vai gerar, porque o pecado nos emburrece, nos tira de nós mesmos, por assim dizer. Lembra do jovem rico? O Espírito Santo fala com ele e ele volta em si, porque o pecado tinha emburrecido aquele jovem e tirou ele de si. Ele olhou a mesma coisa que Ló olhou aqui. Ele olhou para os bens, para o dinheiro, e ele pegou tudo isso e foi viver a sua vida. Quantas vezes eu e você nós não agimos como Ló? Quantas vezes não fazemos nossas escolhas olhando apenas por vistas? E porque olhamos assim, irmãos, nós somos impedidos de ver o que realmente está acontecendo, o que realmente está por detrás disso. A nossa visão se torna completamente limitada. O pecado limita você. O pecado limita a sua visão de enxergar. E nós vamos cada vez mais nos aproximando do mal. Cada vez mais nós vamos montando a nossa tenda, assim como Ló fez. Nós vamos nos aproximando do mal. Aí a pergunta para nós aqui é: você acha mesmo que você pode se aproximar desse pecado sem ser corrompido por ele? Você acha mesmo que você pode se aproximar dessa situação pecaminosa e não ser tragada por ela, dominado por ela? Se Ló estivesse aqui agora, Ló diria para você: você não perde por esperar onde isso vai te levar, porque não há outra situação para uma situação pecaminosa, é só mais pecado. O que nós aprendemos aqui é que o pecado não é neutro, não é neutro, irmãos. Ele produz consequências reais e consequências terríveis, inclusive para os justos, inclusive para os justos. Então, há escolhas que não são apenas preferências nossas, não são apenas preferências do nosso coração, mas ouça, muitas escolhas que nós fazemos são portas abertas para queda, portas abertas para escândalo, portas abertas para muito sofrimento. Sempre quando você estiver diante de uma escolha e de um lado estiver o pecado, entenda isso. É uma porta que você pode abrir para o sofrimento. É uma porta que você pode abrir para o escândalo na sua vida. Não se engane com o pecado. A tendência é as coisas piorarem. Essa é a realidade. E normalmente, eu e você, nós sabemos quando nós fazemos péssimas escolhas. Não é assim? A gente sabe. O Espírito Santo incomoda o nosso coração e nós sabemos quando nós estamos diante de uma escolha ruim. Por exemplo, nós estamos aí no período de chuva. E quando chove, você motorista não enxerga os buracos. Não é assim? E você sabe que o seu pneu está careca, mas você insiste em dizer que ele dá para rodar mais um pouquinho. Por que não escolher trocar esse negócio? Por que pagar para ver? É aquele exame que a gente não quer fazer. Nós estamos sentindo algumas coisas, mas homens, essa palavra é para nós. Não é nada não.
E depois a gente colhe algo muito mais grave do que poderia ser, por uma escolha errada. É um relacionamento que nós decidimos entrar, sabendo que esse negócio vai dar ruim. Mas mesmo assim nós insistimos. Não, pastor, ela vai mudar, ele vai mudar. Já aconteceu na minha família, fulano mudou. Ok, é um caso em 1 milhão. E você pode estar enganado com essa situação. Escolhas ruins, irmãos. Quantas vezes nós negligenciamos a voz de Deus? Deus fala conosco de forma quase que audível, mas nós agimos como Ló, erguemos os nossos olhos e olhamos aquilo que é belo, vislumbramos as coisas belas e férteis e escolhemos tão somente por vistas. E o resultado é, vamos nos aproximando de Sodoma. Sim, meus irmãos, nós devemos nos lembrar, coisas ruins acontecem com todo mundo o tempo inteiro. Isso é verdade. Mas uma outra verdade é que há muitas coisas que nós não precisaríamos passar, sofrer, se fizéssemos melhor as nossas escolhas. Ló poderia ter escolhido melhor. Ló poderia ter pedido um conselho para Abrão, por exemplo. Mas ele escolhe por si só. Por fim, Deus envia o seu escolhido. Está aí do verso 13 ao verso 16. E aqui, irmãos, nós temos algo impressionante. Mesmo Ló, um homem falho e com atitudes imprudentes, como acabamos de ver aqui, ele não está fora do alcance da providência de Deus. Aqui é a cereja do bolo. Ló, falho, escolhendo errado, escolhendo se aproximar do pecado. Esse homem não está fora do alcance da providência de Deus. Primeira coisa que a gente vê aqui é que Deus age em meio à tolice pecaminosa do nosso coração e Ele procura nos livrar do mal maior. Essa é a ação de Deus, é isso que Abrão faz, ou Deus faz através de Abrão. Ele procura livrar Ló de uma tragédia maior, mesmo sendo escolha dele. Mas Deus escolhe agir em meio a toda essa situação. Deus usa o que nós chamamos hoje os homens de Deus, como provisão, como consolo, como socorro, como aqueles que vão servir para nós como libertadores da nossa própria tolice. É isso que está acontecendo aqui a partir do verso 13. Quem é esse homem de Deus que Deus usa para livrar Ló de uma situação maior? Abrão. Quem é Abrão? Abrão é um homem que tem aprendido na sua caminhada cristã. Abrão não é um homem perfeito. Abrão não é um homem que nós podemos dizer sobre ele, não. Esse é o padrão. Abrão é alguém que, assim como Ló, escolheu errado no passado. Abrão é alguém que, assim como Ló olhou apenas por vista, e mais, foi egoísta, olhou apenas para ele mesmo, e em nome de preservar a sua imagem, em nome de preservar a sua própria segurança, a sua própria vida, ele foi capaz de entregar a sua própria esposa para outro homem. Esse é Abrão. Agora, o que acontece aqui, a essa altura do campeonato, é que ele não olha mais assim, ele não age mais assim. Ele é um homem que tem sofrido e passado por uma mudança constante, porque ele está caminhando ao lado do Senhor. E quando nós caminhamos ao lado do Senhor, irmãos, a nossa tendência é de melhorar a visão. As escamas dos nossos olhos vão sendo tiradas, e nós então conseguimos olhar um pouco além de nós mesmos. Isso aconteceu com Abrão, e porque isso aconteceu com Abrão, Ló foi resgatado daquele conflito. Veja, irmãos, esse era Abrão, esse que continuou em Canaã, nas regiões de Hebrom, nos carvalhais de Manre, esse mesmo que também era tolo, assim como Ló foi tolo, e escolheu errado no passado, assim como Ló
acabou de escolher. Mas, irmãos, uma coisa que nós olhamos aqui é que Abrão, olhando para a situação de Ló, ele poderia agir de várias formas, mas porque ele é um homem que tem sido trabalhado e tem tido essas transformações da parte de Deus, veja, uma das situações como ele poderia olhar era o seguinte: espera, Ló que escolheu isso, então ele que se vire com essa situação. Abrão poderia ter feito assim, mas aí a pergunta é, irmãos, que patriarca esse homem seria, se ele deixasse morrer alguém de dentro do seu clã? Que pastor esse homem seria, se ele não fosse atrás daquele que estava perdido, daquele que estava sofrendo? Que autoridade, que líder esse homem seria, se ele dissesse, Ló escolheu assim, então ele que se vire com essa situação? Veja, irmãos, diz o texto aí que Abrão, em uma outra tradução, ele armou os seus homens, ele equipou os seus homens para a guerra, ele mobilizou os seus homens, homens treinados, homens capacitados para essa missão de resgate, e ele foi ao encontro daquele que estava perdido, ele foi ao encontro daquele que estava sofrendo, aquele que estava já condenado diante daquela situação. Veja, irmãos, aqui nós temos não apenas Abrão como um pai da fé, não apenas Abrão como um líder, mas nós temos aqui Abrão como um libertador. Agora Abrão é o general equipado, agora Abrão é o general poderoso e pronto para o resgate. Irmãos, isso nos faz lembrar de Jesus Cristo. Nós cantamos, o nosso general é Cristo. É assim que ele faz. Um general poderoso, pronto para o resgate. Alguém que tinha a missão de buscar e salvar aquele que estava perdido. Alguém que tinha ao seu dispor, assim como Abrão, soldados celestiais, poderosos, para o resgatar, estava ao dispor de Jesus. Veja, é o mesmo general, é desse general que nós estamos falando, alguém que está pronto para a batalha, e eu e você somos Ló, perdidos, desorientados desse mundo caído do pecado, e nós temos um general pronto para a batalha. Esse texto fala de Jesus, aquele que nos tira desse lamaçal, desse mundo de trevas, e nos leva para um mundo de luz. Esse texto fala da eternidade. Ló é trazido de volta para o lugar de segurança. Veja, eu e você, nós seremos um dia levados de volta a um lugar seguro. Isso é maravilhoso, irmãos. É assim que nós devemos ler a palavra de Deus, sempre procurando enxergar Cristo Jesus como nosso general, como nosso libertador. Isso é poderoso demais nas nossas vidas. Abraão aqui é essa figura de Jesus Cristo. É esse libertador, aquele que veio para buscar eu e você. Glória a Deus por Jesus, glória a Deus por essa história que nos mostra aquilo que já aconteceu, mas também nos mostra aquilo que um dia acontecerá. De novo, Jesus virá como um general poderoso e tirará a sua igreja do meio desse conflito, do meio dessa guerra, do meio dessa perversidade toda. Irmãos,
Nós vimos aqui ainda a promessa daqueles que se aproximam de Abraão, ou aqueles que se aproximam da aliança de Deus. Nós vimos aqui aqueles que se aproximam de Deus estão guardados, abençoados e cuidados. Veja, Abraão, Ló fazia parte do clã de Abraão, da família de Abraão, e foi promessa de Deus a Abraão, que aqueles que estivessem debaixo do seu governo, do seu domínio, seriam guardados e protegidos. Está falando de Jesus, está falando aqui de mim, de você, de nós, o povo de Deus, a igreja de Deus. Nós somos o povo da aliança, nós somos o povo do pacto, nós estamos guardados, cuidados, e nós somos abençoados, porque nós estamos debaixo da promessa, nós estamos debaixo da aliança. Essa é a verdade desse texto. Abraão aqui age como um rei, que tem como função governar, liderar e cuidar do seu povo. Jesus é o nosso rei. Jesus nos governa, Jesus nos lidera, Jesus cuida de nós, Jesus nos protege, principalmente para a salvação eterna. Você salvo em Jesus não precisa temer a perversidade desse mundo. Você não precisa temer sucumbir à perversidade desse mundo, à condenação desse mundo, não. Você está guardado, porque Jesus é o seu general poderoso, Jesus é o seu advogado fiel diante de Deus, e a nossa causa já está resolvida. Glória a Deus, irmãos, a nossa causa já está resolvida, por isso nós celebramos também diante da mesa do Senhor. Essa é a palavra de Deus. Mas o texto termina aí com uma lição. Uma coisa que nós aprendemos em todo esse texto é que não importa o quão ruim esteja a nossa situação, por causa do pecado ou por causa das nossas próprias escolhas e por causa do pecado. Mas, irmãos, quando Deus envia o seu libertador, quando Deus envia o seu homem, nós temos esperança, temos paz, e acima de tudo isso nós temos a vida eterna. Então, o que nós precisamos é confiar no homem de Deus, no Filho de Deus, em Jesus, aquele que Deus enviou para nos libertar, e confiar que nós somos verdadeiramente livres de toda essa mazela, toda essa mazela. Nada disso aqui pode atingir o servo de Deus na sua eternidade. Nós estamos guardados, porque Deus é quem nos guarda através do seu Filho Jesus. Amém, meus irmãos? Que isso seja uma realidade na minha e na sua vida, no nome de Jesus. Vamos orar e vamos continuar adorando o nosso general, adorando o nosso libertador. Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te bendizemos pela tua palavra, consolo aos nossos corações. Te bendizemos porque o Senhor enviou o seu general a nos libertar, a nos salvar. Sim, Deus, nós estamos nesse mundo caído, perverso, mas nós não tememos esse mundo caído e perverso. Nós estamos nas tuas mãos. Obrigado, ó Pai, por essa confiança. E ajude os meus irmãos a terem a mesma confiança no Senhor. Nós oramos assim e oramos no nome de Jesus.